Olá, queridos amigos. A carta aos Romanos é considerada um tesouro do Evangelho. Ela contém algumas das declarações mais claras do apóstolo Paulo acerca da dinâmica da salvação e do desejo de Deus de salvar a todos os que olharem com esperança para Cristo e acolherem a preciosa mensagem de redenção. No capítulo 1, percebemos que o Evangelho pregado pelo apóstolo é o mesmo que encontramos em todas as Escrituras. Ele apresenta o seu testemunho dizendo que não se envergonha do Evangelho, a boa notícia de salvação, uma vez que ela é a única mensagem que pode nos libertar deste mundo tenebroso. E ele fala sobre como Deus tem se revelado a todos, mesmo aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a Bíblia. As palavras Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, verso 1, abrem a carta aos Romanos. Além de se apresentar aos irmãos de Roma, Paulo explicou que ele havia sido chamado a pregar o Evangelho de Deus, a boa notícia da salvação. Mas de onde veio essa mensagem? O verso 2 responde, dizendo que esse Evangelho foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras e já falava a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, o descendente de Davi, que morreu e ressuscitou para trazer graça aos perdidos. Os versos 16 e 17 apresentam a tese central de toda a carta aos Romanos, uma verdade importante que o apóstolo desenvolve também em outros de seus escritos registrados no Novo Testamento. O justo viverá por fé. Essas palavras são como a mensagem central estampada na bandeira do Evangelho que Paulo apresenta, e ele a declara a todos, judeus e gentios. O Evangelho é a boa notícia de que Deus é justo e misericordioso e está executando um plano expiatório, não apenas para salvar os pecadores do pecado, mas também para vindicar o caráter divino e finalmente livrar o universo das marcas da transgressão. A ênfase de Paulo em Romanos é apresentar o personagem, a pessoa central dessa história, Jesus Cristo, o Deus entre nós. O restante do capítulo 1 é dedicado a explicar como Deus tem se revelado ao mundo, rompendo todas as barreiras necessárias para que cada ser humano tenha a oportunidade de perceber e conhecer algo sobre Deus e seu glorioso caráter, podendo render-se a Ele. Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Note as palavras. Cada um recebe no tempo e o lugar onde vive a revelação geral necessária para perceber a existência, atributos, poder e divindade de Deus. Ninguém neste planeta pode erguer a mão e dizer que é totalmente ignorante acerca do Criador e seu caráter. Ainda nos aprofundaremos bastante no estudo da salvação e do caráter de Deus, conforme apresentados pela carta de Paulo aos Romanos. Por enquanto, já sabemos que o Evangelho pregado por Paulo não é uma nova teologia, mas uma compreensão apropriada do que os profetas já haviam anunciado nas próprias Escrituras hebraicas. Além disso, o apóstolo também nos inspira a ter alegria em pregar e viver o verdadeiro Evangelho, pois apenas ele pode nos libertar da morte e do pecado e nos reconciliar com Deus. Por fim, a situação atual da humanidade testemunha que essa mensagem de salvação continua essencial e necessária para todos. Apenas aceitando o conhecimento de Deus, o ser humano pode ser erguido da tragédia da idolatria e levado a contemplar com esperança o Criador, que se revela a ele, inclusive, por meio da natureza. Que Deus continue nos guiando em nosso estudo da Carta de Romanos. Ainda aprenderemos muito sobre o Evangelho, que é a boa notícia da salvação. Um dia abençoado para todos nós.